Olá, amigos. Bem-vindos à Hora do Bruxo. Depois de 2 semanas sem fazer o programa, hoje nós voltamos normalmente ao programa. Tá? Tanto hoje quanto semana que vem, quanto a outra, a ideia é que o programa volte normalmente às quartas. Foi só um período que eu não pude fazer, mas a partir de hoje nós voltamos. Muito bem. Então, hoje eu resolvi fazer o seguinte: como algumas pessoas, até pelo fato de não ter tido programa, me mandaram muitas mensagens, acabaram mandando também várias perguntas. Então, vou aproveitar para responder algumas perguntas que me fizeram. Tá? Então, hoje não vai ser um tema específico, vão ser vários, na medida em que eu vou responder perguntas. E a partir disso, a gente vai, de repente acaba tendo algum tema. E sempre lembrem, se vocês quiserem que eu fale sobre algo específico, eu estou fazendo uma listinha de coisas que me pediram. Tem coisas que são mais fáceis de falar, tem coisas que são mais difíceis para a gente falar praticamente numa hora de programa, não é tão fácil. Alguns temas talvez eu até fale mais de um programa, porque acaba ficando mais fácil assim, porque começar a terminar um tema no programa só muitas vezes é difícil. Lembrando que, na verdade, muito do que eu falo é uma pincelada. O mundo mágico ele é muito amplo para a gente conseguir colocar as coisas num determinado período. É que nem quando às vezes me perguntam, vocês sabem, quem me segue aqui, que eu dou curso de técnicas de feitiçaria. Muito das técnicas que eu passo aqui, na verdade, são pinceladas do curso que eu dou. E às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo dura o curso. Dentre as técnicas que eu dou dentro desse curso, ele dura aproximadamente 2 anos. E sempre eu digo aproximadamente. Por quê? Porque tem grupo que quando eu dou aula, as pessoas sentem mais necessidade de exemplos, uma quantidade maior de exemplos ou de exercícios. Outros grupos já não. Então, às vezes, um tema que num grupo leva 2 meses, no outro grupo leva 1 mês e meio, no outro grupo leva 2 meses e meio. Então, não dá para a gente pegar o conhecimento e padronizar, e dizer que sim, eu vou dar esse tema exatamente em tantas aulas. Fica difícil isso, porque a magia é muito viva, os temas são muito dinâmicos e é importante que a pessoa aprenda. Então, se a pessoa vai aprender em 2, 3, 4, 5 aulas, não importa a quantidade, o que importa é que a pessoa aprenda e possa utilizar aquela técnica na vida. Então, às vezes fica difícil. Por isso que eu digo, várias pinceladas que eu dou aqui em relação à magia são pinceladas. Mas eu acredito que muitas delas já sirvam para vocês começarem a se localizar nesse meio mágico e começarem a aproveitar essas dicas. Bom, uma das perguntas que me fizeram foi sobre o Natal. Então, me perguntaram assim: eu estou me interessando pela bruxaria, pelo paganismo, eu me sinto pagão, mas eu fico com um dilema: é Natal. E a minha família faz árvore de Natal, decora, faz a ceia. Aí eu fico assim: eu participo ou não? Se eu participar, os deuses pagãos vão ficar com raiva? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas criticarem. Vamos lá. Primeiro, as pessoas criticam mesmo, tá? Faz alguns anos, eu tirei uma foto junto da árvore de Natal e meus pais, eu, meu irmão e a árvore de Natal. Aí recebi várias mensagens assim: nossa, que decepção. Você, um bruxo, tirar foto do lado de uma árvore de Natal? Como assim? Você é pagão. É uma coisa muito estranha as pessoas fazerem esse tipo de comentário, É muito estranho, porque é como se você, a partir do momento em que você se tornou pagão, se você passar em frente a uma igreja, você deve virar o rosto.
se você entrar na igreja, você vai explodir numa nuvem de enxofre. E não é assim. Tá? Primeiro, não é assim, porque a bruxaria não é a mesma coisa para todos, a gente sabe disso. A gente sabe que tem quem entende a bruxaria como uma religião. Ainda assim, por exemplo, a Wicca, há quem entende a bruxaria como uma filosofia e há quem entende a bruxaria como um ofício, uma profissão. Mesmo assim, quando você entende como religião, não significa que se amanhã alguém convidá-lo para ir numa casa de umbanda, ou num candomblé, ou numa sessão espírita, eu nem sei os termos direito, tá? Então me perdoem se eu não estiver colocando o termo exato. Não quer dizer que você não possa ir. Ou mesmo se alguém fala assim, vai ter um culto importante, de repente alguma coisa que é importante, um amigo seu vai casar, você não vai no casamento dele porque o casamento é numa igreja católica ou evangélica, você não vai porque você é pagão, isso não tem problema, entendeu? Isso não tem absolutamente problema nenhum. Então, o que eu faço em relação ao Natal? Eu, particularmente. Os meus pais são católicos, né? Dentro daquilo que se diz católicos não praticantes, mas são católicos. Então, sempre foi hábito em casa se fazer árvore de Natal, decoração natalina e tal. E simplesmente não me cabe dizer assim, não, acabou, chega de decoração porque eu sou pagão e não quero mais decoração. Não, isso é bobagem. E o que eu fiz? Eu comecei a perceber, dentro da decoração natalina, dentro dessas coisas, os elementos pagãos. Aí o que eu fiz? Eu comecei a adaptar essa decoração dentro de um movimento pagão. Como assim? Por exemplo, normalmente eu acabo ajudando minha mãe na decoração da casa. Então, a minha mãe fica com a parte de presépio, que é bem cristão isso. E o que eu faço? Eu cuido da árvore. Até porque o que uma árvore tem a ver com o cristianismo? Basicamente nada, né? E a gente sabe que o cristianismo, ele acabou quando ele começou, ele se utilizou de vários elementos pagãos na sua construção. E a árvore, ela tem isso, né? Ela tem uma coisa de ser algo em homenagem ao espírito da árvore. Então, o que eu faço? Eu transformo a árvore de Natal num grande encanto. Um grande encanto. Esse ano, eu não tenho foto e eu não fiz esse ano, porque meu pai ficou doente, então eu acabei não fazendo. Mas quando eu fazia nos outros anos, eu não colocava, eu deixava os elementos cristãos para o presépio da minha mãe. E aí o que eu cuidava? De duas coisas dentro de uma ótica pagã. Cuidava da árvore, então cada item que eu colocava na árvore, eu transformava num encanto, numa magia. E eu transformava a árvore de Natal num grande feitiço. Eu coloquei a árvore do ano passado. Ano passado também não fiz. Faz 2 anos que não tem árvore, porque ano passado eu fiquei doente, fiquei hospitalizado justamente no Natal. Então minha mãe acabou não fazendo. E esse ano foi meu pai. Então, mas 3 anos atrás, a última árvore que eu montei, eu coloquei bolas de Natal que são feitas de espelho. Quem se lembra da época da discoteca? Quem não se lembra sabe do que eu estou falando, pelo menos já ouviu falar da discoteca. Você tinha, isso ainda tem, né? Em lugares onde você vai dançar, em baladas, isso tem. É aquele globo que era cheio de espelhinho pequeno. Aquele globo que fazia que as pessoas, de repente, batia a luz, né, numa balada, e as pessoas dançam, ficam aquele reflexo desse globo. E muitas vezes até ele era unido àquela luz estroboscópica junto do globo e tudo isso. Enfim, é um globo cheio de espelhos. Então, as bolas dessa árvore de Natal,
elas são de espelhos. O que eu faço? Cada uma dessas bolas, eu encanto os espelhos. Eu encanto aquela estrela que se coloca em cima da árvore, muitas vezes se coloca, eu coloco como um grande pentagrama. E eu traço um pentagrama, porque ele tem 5 pontas. Eu aproveito e traço, fazendo um pentagrama. No caso, aí depende, eu posso fazer de invocação, de banimento, depende a tônica da árvore. Coloco elementos para trazer boa sorte, coloco elementos de bons augúrios. Então, tudo que eu coloco na árvore, eu coloco como um elemento pagão, como um elemento ligado a um grande feitiço. Eu transformo literalmente a árvore de Natal num grande feitiço. Faço invocações, se eu coloco elementos ligados a seres, se eu faço homenagem a alguns seres, eu também faço isso na árvore, eu vou criando. Cada elemento que eu coloco na árvore, eu vou adicionando feitiços. A árvore se torna praticamente um grande feitiço de camadas que eu vou acrescentando. Para trazer boa sorte, para trazer proteção, para trazer um monte de coisa. Né? E aquela estrela que eu coloco em cima acaba sendo um grande pentagrama. E aí eu vou colocando elementos assim. Outra coisa que eu coloco, esses elementos pagãos, é na guirlanda. A guirlanda que vai na porta. E a guirlanda é super pagã, né? Quando a gente pensa em guirlanda, é alguma coisa super pagã. Então, coloco na guirlanda, às vezes, pedaços de canela, dependendo, por exemplo, na árvore de Natal eu penduro ouro, às vezes, sabe, brinco de ouro, coisas assim, saquinhos com moedas, então às vezes tem aquelas mini meias, né, que se coloca em lareira, que você coloca. Tem uns enfeites alemães que aqui não são comuns no Brasil, mas que eu trouxe da Alemanha, tem alguns enfeites que eu coloco na árvore, que são bem interessantes, e aí você consegue ter mais conexão às vezes com coisas pagãs, porque são mais tradicionais alemães. E aí você vai colocando, por exemplo, dentro dessas botinhas, dessas meias, eu coloco moedas, eu coloco pedaço de canela, noz moscada, folha de louro, enfim, eu transformo a árvore num grande encanto, num grande feitiço. Assim como a guirlanda. Então eu penso assim, para que eu vou ignorar uma possibilidade de magia? Gente, sempre pensa assim, um bruxo nunca perde oportunidades de fazer magia. Para que eu vou desperdiçar uma oportunidade por preconceito? Quem pratica magia sabe que a gente pensa em magia 24 horas por dia. Você vai numa loja de departamentos, por exemplo, você vê... É um festival de possibilidades mágicas, né? Às vezes eu entro em loja de decoração e começo a pensar, nossa, esse pote eu poderia fazer tal feitiço, nossa, aquilo daria outro feitiço. A gente pensa 24 horas por dia. Óbvio que a gente não fica falando para todo mundo para não ficar com cara de fanático, né? Porque é chato. E a gente não quer ser o chato da história que fica falando de magia para quem não lida com isso. Mas isso não quer dizer que a gente não pense nisso. Então, você tá lá numa loja, você vê uma coisa, vê outra, tua cabeça já começa a pensar, isso eu posso colocar numa poção, isso eu posso pôr atrás da porta, isso eu posso jogar num caldeirão e fazer um banho. Você vai pensando, não adianta, você pensa em magia o tempo inteiro. O que é uma delícia. Por isso, eu não vou perder a oportunidade de fazer encantos gigantescos no Natal, no Réveillon, né, no Ano Novo, na passagem, com esse monte de simpatia, com esse monte de elementos que estão ali na sua frente. E a maioria desses elementos são de origem pagã. Eles não começaram com o cristianismo. Então, é a mesma coisa de falar assim. Imagina uma pessoa cristã que ela não vai entregar ovo de Páscoa, não vai comprar ovo de Páscoa porque ele vai dizer assim, não vou comprar ovo de Páscoa para o meu filho porque é um elemento pagão. De repente ele foi pesquisar na internet e viu que está ligado a Deus Ostara. Você acha que uma pessoa cristã vai falar assim, não, nunca mais ovo de Páscoa entra na minha casa porque
ovo não tem nada a ver com Jesus, ovo tem a ver com essa deusa, né? Com essa deusa Ostara. Não, tá banido. Se fosse assim, por isso que eu digo, cada um... Você acha que, de repente, alguém cristão nunca parou para pensar, mas o que esse ovo de Páscoa tem a ver com Jesus? Ah, ovo, renascimento. Tá, ele pode ir por aí, mas se ele for um pouquinho mais profundo, ele vai ver que tem ligação com uma deusa. Coelho, e aí? Ovo, coelho, ostara, tá ali. É só dar uma olhadinha, né? Não adianta fechar os olhos, é só olhar. E a gente também, quando a gente pensa em Natal, guirlanda, árvore. Por que eu vou entregar esses símbolos pagãos assim, já de cara? Né? E falar, não posso mexer em árvore, porque é cristã, não posso mexer em guirlanda, porque é cristã. Claro que não é cristã. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que as pessoas, elas estão acostumadas com isso, né? Você mora numa família, aquela família vai praticar. É muito chato, na hora que uma família está reunida, numa ceia de Natal, você se enfiar no seu quarto e falar assim, não vou entrar aqui em casa, não vou participar da ceia, vou ficar trancado no meu quarto, porque eu não tenho nada a ver com isso. Participar de uma ceia não quer dizer que você esteja adorando o Deus cristão, adorando a Jesus. Claro, se você quer adorar, não tem problema. Pensando que a bruxaria tem várias óticas. Né? Lembrem que a bruxaria ela pode ser vista como filosofia, como um ofício e como uma religião. Depende o grupo, depende a corrente. Então, para quem vê a bruxaria como ofício, não tem absolutamente nenhum problema que essa pessoa lide com elementos cristãos, lide com elementos de qualquer religião, porque essa pessoa não entende a bruxaria como uma religião, e sim como um ofício. É aí aquele que entende como uma filosofia, mesma coisa. Agora, óbvio que quem entende como religião não vai querer adorar nada que seja cristão, porque a pessoa entende a bruxaria como uma religião, a Wicca, por exemplo, e aí não quer dizer que você não possa confraternizar. Né? O fato de você confraternizar, participar de uma reunião que é importante para a família, e se aquela família são pessoas que você gosta, não vai ter problema, não é porque você participou de uma ceia de Natal que você, assim, nossa, eu traí o movimento pagão. Nossa, os deuses pagãos vão me jogar um raio, não vão mais querer saber de mim, porque eu sou um traidor. Menos, tá? Menos. Isso não tem problema. E aí, o que vocês podem fazer? Participa. Se você sente que tem que participar, se você sente que não tem que participar, não participa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser feliz. Entendeu? Agora, não adianta você fazer algo que amanhã você começa assim, ai, que chato, eu queria ter participado, ai, mas eu não participei. Não, faz o que você tem vontade. Todos esses anos eu participei de ceia, quando teve aqui em casa, eu participei. Eu não tinha uma ligação espiritual com aquilo, eu não tinha uma ligação religiosa com aquilo. Por quê? Porque eu sou pagão. Então, o Natal, na sua versão religiosa, não tem nada a ver comigo. Mas é a família reunida. É uma data importante para eles. E o que eu posso pegar disso? Eu posso confraternizar. Eu posso fazer um feitiço na árvore de Natal. Eu posso fazer um feitiço na guirlanda. Eu faço isso. Faço. E gosto. Por quê? Porque eu gosto de fazer feitiço. Se tiver que enfeitiçar uma árvore de Natal, se tiver que enfeitiçar um chuchu, eu vou enfeitiçar do mesmo modo e com o mesmo prazer, entendeu? Então não tenho problema, enfeitiço qualquer coisa. Aí, aproveito isso, entendeu? Bom, dentro dessas questões de Natal, agora, você tem que perceber o seguinte, se você vai amanhã colocar você que entende a bruxaria como religião, por exemplo, a Wicca,
Você que se entende como um pagão, mesmo que você não seja da Wicca. E se você sente que se amanhã você vai colocar uma foto sua do lado da árvore e de repente alguém vai comentar algo, vai, vai. Vai por quê? Vai porque sempre alguém comenta algo, né? Então, não se preocupem com isso. E se você se preocupa com isso, faça e não publique. Para que gratuitamente você vai receber uma crítica se você não lida bem com a crítica? Participa e não publica. Não tem necessidade disso. Bom, então em relação... essa foi uma das perguntas que me fizeram, né? É o que eu falo. Eu faço a árvore, eu faço a guirlanda, eu não coloco elementos cristãos, eu transformo num feitiço e assim eu sigo feliz. Tem certas coisas, por exemplo, que às vezes você pode não fazer parte daquilo. A própria questão da... Eu não consigo pensar no ovo de Páscoa sem pensar em Ostara. Entendeu? Imagina, então eu não vou ganhar... Se uma pessoa cristã me dá um ovo de Páscoa, me deseja... É que nem quando... É outra coisa. Quando você vai ver, você vai no comércio, apesar da pandemia, se você vai no supermercado, alguma coisa, as pessoas vão dizer o quê? Feliz Natal. Boa Páscoa, né? Na época de Páscoa. O que você vai fazer? Vai ficar quieto? Se a pessoa fala Feliz Natal, o que você vai falar assim? Não, eu não sou cristão, eu não desejo Feliz Natal. Gente, de novo, menos. Isso parece quando... Sabe aquelas pessoas que quando você olha para elas, você encontra na rua e você fala: Oi, fulano, tudo bem? E a pessoa fala o que realmente está acontecendo? Não está nada bem, porque aconteceu isso, isso, aquilo. Gente, quando a gente fala: Oi, tudo bem? O que você tem que responder? Tudo, e você? Ah, tudo. Você não fala oi, tudo bem, esperando que a pessoa te conte a realidade da vida dela. Isso é pro forma, isso é um cumprimento. Isso não é porque você de fato quer saber tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. A menos que seja um amigo que de fato você queira saber, né? Aí vai ficar claro, a gente percebe. Quando a pessoa quer saber da nossa vida e você vai contar. Não é uma coisa assim que, oi, tudo bem? Não, tá péssimo. Ai, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Então, a mesma coisa. Feliz Natal. O que você fala? Obrigado. Feliz Natal. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. É uma frase, é uma palavra. Boa Páscoa. Obrigado, igualmente. É como também algumas coisas que aconteciam. Eu lembro de algumas pessoas que ficam dentro do paganismo, quando começam, ficam super preocupadas, quando elas dizem, por exemplo, assim: ai, minha Nossa Senhora, ai, meu Jesus, ai, meu Deus. E as pessoas assim: nossa, eu falei isso, eu falei, ai, meu Deus, ai, Senhor. Não tem problema, você não está falando invocando, de fato, o poder do Deus cristão, você não está falando de fato, invocando o poder de Nossa Senhora. Isso é forma de linguagem, é uma frase. Não adianta você pegar sabe, se punir porque você fala assim: nossa, eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que os meus deuses pagãos, eles vão ficar chateados porque eu falei, ai meu Deus do céu? Não, ninguém vai ficar chateado, só você que está chateado. Então, esqueça disso, não há necessidade de você se punir porque você falou isso. Eu lembro que quando eu tinha, já falei isso, quando eu tinha, eu nem lembro com quantos anos que eu me tornei pagão. Bom, foi quando foi 91. Foi em 91, ou foi antes, nem sei. Enfim, alguma década. Aí... eu tinha hábito, quando era criança, né, quando era adolescente, passava em frente à igreja e fazia o sinal da cruz. Em frente à igreja. Hábito que algumas pessoas têm. Passa em frente à igreja e faz o sinal da cruz. Então, quando eu comecei, a mão ia. E não, sabe? E aí, às vezes, eu falava assim, ai, fiz. Mas a mão vai. Ela ia automática. Com o tempo, foi deixando de ir. Mas o que acontece? Isso tudo é bobagem.
Isso tudo é bobagem. Você não é menos pagão ou mais pagão por uma questão dessas, né? Gente, a gente já vive num mundo em que as pessoas criticam a gente tanto, a gente se critica por tanto, a gente se sente culpado por tanta coisa. Você vai se sentir culpado porque você disse, ai meu Deus do céu? Não precisa disso, né? Então, o que você vai fazer? Vai ser feliz. Ué, saiu, falou minha Nossa Senhora? Tudo bem, falou. É. Com o tempo, a gente vai deixando de dizer. Novos hábitos vão substituindo, novas formas de pensar e as culpas vão se dissolvendo. É muito comum isso. É muito comum. E algumas vezes você vai se sentir assim, constrangido e vai, de certo modo, interagir com as pessoas naquele momento, né? Sei lá. Tem coisas que eu falo, são mais formas de linguagem do que outra coisa. Então não se preocupem com isso. Mas, obviamente, se você faz isso, alguém vai criticar, né? Mas tudo bem, tem tanta coisa que se critica, uma mais, uma menos. Bom, outra coisa que me perguntam muitas vezes é na questão de... Uma das perguntas que me fizeram, na questão assim, qual é a forma... O que eu tenho que saber? O que eu tenho que meio ter ali, a ticar as coisas que eu tenho que fazer para magia? Por exemplo, para uma magia dar certo, eu tenho sempre que alterar a consciência? Sim, você sempre tem que alterar a consciência. Eu sempre tenho que me concentrar? Sim, sempre. Eu tenho que movimentar a energia? Sim. Tudo isso você precisa fazer. Isso caracteriza magia? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, que nem eu falei da árvore, quando você está construindo a árvore lá, você está montando, está decorando, isso tudo faz com que você acabe alterando sua consciência. Sabe quando você está fazendo uma coisa e você fica tão compenetrado naquilo, em que tem um ponto em que você é aquilo? Isso é alteração de consciência. Eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas pensarem na questão de alteração. Vamos pensar da seguinte forma. Como é que eu sei? Tá, tudo bem, eu sei que tem que se concentrar. Concentrar, tudo bem. Concentrar não é difícil de entender o que é. Você não pode se dispersar. Qualquer coisa, não é só magia. Qualquer coisa que você faça, se você não ficar concentrado, você se dispersa. Se você se dispersa, você tem menos chance daquilo dar certo. Ou de você completar aquilo, seja lá o que for. Imagina, você está fazendo comida, você não está concentrado, aí você não lembra se você pôs sal, se não pôs, se você vai colocar sal demais, se... Você não lembra de nada, entendeu? Você tem que ficar concentrado. Foco, concentração, tudo bem. Agora, alteração de consciência, as pessoas, às vezes, elas se perdem um pouco no conceito. Para que eu tenho que alterar minha consciência? É o seguinte, você já altera a sua consciência várias vezes por dia. Eu não vou falar aqui das ondas. Pensa que a alteração de consciência, o que é? São ondas que o seu cérebro, ele esqueci a palavra agora. Ele transmite, tá? Ele pega, ele pensa que você tem várias ondas. Então, seu cérebro, ele se liga a cada uma dessas ondas conforme determinadas situações. Se você dorme, teu cérebro está... Vou colocar vibrar, não é bem essa palavra, mas eu não lembro agora a palavra. Se você dorme, ele está naquela vibração daquela onda. Se você está acordado, em vigília, é outra vibração. Enfim, você tem várias frequências que seu cérebro, ele se une a essas frequências, ele vibra nessas frequências. E uma delas é que a gente acaba usando muito em magia. Muita gente chama dessa onda de alfa. Ah, é o tal do estado alfa? É. Mas você oscila entre uma e outra várias vezes ao dia. A gente fala, por exemplo, quando você dorme, você altera a sua consciência. Quando você faz sexo, você altera a sua consciência. Se você dança, se você canta, tudo isso altera a sua consciência.
muitas vezes você não percebe. Todas essas coisas são tão comuns para você que você não percebe que você está com a consciência alterada. Então, você acaba tendo várias. Para fazer magia, você está só em uma? Não, você na própria magia também você altera. Até porque você pode fazer magia quando você dorme. Né? Magia não quer dizer fazer só numa onda. Você tem várias ondas e dentre essas você faz magia. Mas o que faz com que você precise fazer? Quando você está nesse mundo, nessa realidade, a sua mente ela entende essa realidade de determinada forma. A sua consciência ela compreende essa realidade de um determinado jeito. Dentro dos paradigmas que a sua mente está conectada, dentro de uma série de situações, a sua mente ela reconhece esse mundo, vamos colocar assim, através da consciência. O que acontece? Lembra que quando eu quero fazer magia, o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo que quebre as regras vigentes. Ou que faça com que essas regras elas trabalhem para mim. Então pensa no seguinte, se de repente eu faço uma magia para ser promovido numa empresa, eu quero que minha magia interfira na realidade. Por quê? Qual seria a realidade normal? Dentro daquilo... Normal é uma palavra chata, né? Dentro daquele quadro da empresa de promoções possíveis, eles vão analisar cada funcionário, possível candidato, verificar se eles têm condições. Nisso pode acontecer de repente alguém é amigo desse ou daquele. Isso faz parte também dentro das questões do cotidiano e tal. Você quer fazer uma magia para burlar isso, para quebrar isso. Tanto que uma das traduções de feitiço é quebrar. Uma das. Você tem outras? Você tem várias. Uma das possibilidades é quebrar, dobrar. Por quê? Porque eu quero dobrar essa realidade, eu quero quebrar. Então, se a minha consciência ela diz que essa realidade é de um determinado modo, para começar a ter possibilidades de mudança dessa realidade, a minha mente ela também tem que enxergar essa realidade de uma forma diferente e com probabilidades diferentes. Por exemplo, é como se eu falasse assim, nessa realidade, tal pessoa não está interessada em mim, mas eu vou fazer uma magia em que existe uma outra possibilidade em que essa pessoa está interessada em mim. Ou seja, eu começo a dobrar essa realidade, eu mudo a forma que essa realidade ela se constitui para criar possibilidades e dar peso a essas possibilidades para que se manifestem. Então, o que acontece? A partir de uma alteração de consciência, a minha mente vê possibilidades de alterar a realidade. Porque eu estou dizendo para a minha mente que a realidade não é só essa, que existem possibilidades outras de mudar essa realidade, fora daquilo que é convencional, fora, sabe a palavra paranormal? Fora do que se convencionou como uma normalidade desse plano físico. Você altera aquilo. Então, quando você altera a sua consciência, a sua mente começa a enxergar diferente isso. É como se ela se afastasse um pouco disso, muda o foco de como ela enxerga para voltar a ver isso. É mais ou menos assim. Quando você altera a sua consciência, que você vê... Eu costumo dar um exemplo quando você vê uma paisagem. Você está num lugar, tem uma praia paradisíaca. Eu não digo isso para quem mora já na praia, porque vê aquilo todo dia, aquilo passa a fazer parte do cotidiano. Mas você que mora longe de uma praia, você vê aquelas praias, como tem no Nordeste, como tem em alguns lugares do Brasil, aquelas praias assim, você fala, nossa, você fica até hipnotizado. Você fica olhando aquela praia, o que acontece? É como se você se dissolvesse.
e chega um ponto em que você é a praia. A sua mente se funde aquilo. O tempo começa a correr de uma forma diferente. O tempo começa a ficar estranho. Isso é uma alteração de consciência. Quando você tem essa percepção, por exemplo, você vai fazer um feitiço, chega um ponto em que sua mente se une ao feitiço. Sua mente se une à vela, se une ao caldeirão, se une àquilo que você está fazendo. Você é o caldeirão, você é o feitiço, você é a vela. E o tempo começa a passar de uma forma diferente. Isso é alteração de consciência que é necessária. Claro que o grau de alteração de consciência depende da magia. A alteração de consciência, ela pega um leque. Eu não preciso ter uma alteração de consciência extremamente profunda para acender uma vela. Agora, para um determinado tipo de trabalho mágico, sim, eu vou precisar de uma alteração maior. E como que a mente faz? A mente se ajusta. Eu não preciso determinar. A própria mente, ela ajusta aquilo. É como se você fosse pegar uma bola e você quer acertar em algo que está a 10 metros. O que acontece? Você mais ou menos calcula quanta força você vai colocar naquilo, porque você pensa assim, bom, se eu puser força demais, passa daquilo. Se eu puser força de menos, cai na frente. Você mais ou menos, né, sabe quanta força. A mente faz a mesma coisa. Quando você vai fazer uma magia, a mente, ela calcula quanto de alteração de consciência você vai ter para a realização daquela magia. E ela dá aquela alteração. O que você tem que entender é que a alteração de consciência, ela não é algo de filme. Ela não é algo que assim, nossa, quando eu alterar a consciência, eu vou ver seres na minha frente, eu vou ver bolas de luz coloridas. Não, isso se você usar alguma substância, porque tem alteração de consciência que ela trabalha com substâncias, né? Aí você vai ter, por exemplo, enteógenos, que são ervas de poder, cogumelos, uma série de coisas que causam isso. Mas isso é uma outra história, tá? Você vai ter trabalhos mágicos de determinados correntes, né? Às vezes, por exemplo, que trabalham com ayahuasca, que trabalham... Tradições nórdicas trabalhavam com a manita muscaria, que é um cogumelo. Isso é uma outra história, quando você tem algo que induz. Mas você tem alterações de consciência só com a sua mente, sem a utilização de substâncias, né? E, então, isso não quer dizer que você vai... Nossa, eu vou ver seres. Você pode ver seres. Quando a gente vê seres, a gente altera a consciência. A alteração de consciência facilita você enxergar seres, quando você já tem uma habilidade natural para isso. Alterar a consciência não faz você ver seres se você já não tem isso desenvolvido. Você pode desenvolver isso com o tempo, você pode desenvolver isso com a prática, mas não significa que já de cara você consiga ver seres. Pode ser que você tenha um talento natural para isso, mas o exercício leva a esse tipo de coisa, a prática leva a esse tipo de coisa, em que você vê efeitos, né, através da alteração de consciência. O que a alteração vai fazer, ela vai permitir com que sua mente entenda que esta realidade é moldável, que você pode moldar essa realidade, dobrar essa realidade, inverter essa realidade de uma série de formas. É isso que a alteração de consciência faz. Então, precisa de alteração? Precisa. Não tem como escapar. Se você quer fazer magia, aprenda a alterar sua consciência. Não tem como escapar. Tá? Precisa. Só que é isso que eu falo. Você já altera. A alteração de consciência não é uma coisa do outro mundo, não. Você já faz isso, só você não percebe. É que às vezes a gente tem uma ideia tão romantizada da coisa, né? Fala, nossa, é que nem iniciação. Olha só, iniciação. As pessoas, quando se iniciam, elas acham que se eu tenho a iniciação, vou fazer a cerimônia de iniciação, no dia seguinte, a vida é outra. Nossa, cadê os fogos de artifício? Cadê os sinos? Cadê as explosões? Quantas vezes as pessoas, depois de uma iniciação, às vezes elas vêm me falar assim, mas as coisas continuam igual.
Falei, claro que continuam. Por que você achou que um ritual de iniciação mudaria a sua vida? Nossa! Falei, é como um casamento. O que é um casamento? É uma cerimônia. Você vai conhecendo a pessoa, você se casa e você continua conhecendo a pessoa depois. Né? O que é uma cerimônia de iniciação? Você está num processo, há uma cerimônia, que é um marco, e dentro dessa cerimônia tem uma série de elementos, só que passou a cerimônia, você é aquela pessoa, é a mesma pessoa. Uma iniciação pode abrir centros de poder na mente de uma pessoa? Pode. Mas isso não quer dizer que esses centros vão ser assim, de um segundo para o outro. É um processo. É um processo. Não é assim. Não é uma cerimônia que se transforma assim no cara. Nossa, fiquei iluminado depois da cerimônia. Não, você não iluminou nada. Só se você fizer reflexo no cabelo. Então você não vai iluminar nada. Tá? Esse tipo de coisa não é assim. É um processo. É um processo. E é um processo de morte e renascimento. A iniciação é uma morte e um renascimento. Só que não é ali na hora, é um processo que vem vindo, em que você está morrendo, e renascendo, e a cerimônia, ela é um marco, mas não é um marco que você muda e no dia seguinte as pessoas não te reconhecem, porque você adquiriu a sabedoria. Você se tornou uma pessoa sábia e iluminada depois da iniciação. Bobagem. Isso não acontece. Tá? Você é a mesma pessoa de antes. Pode ter centros despertos por um ritual, sim. Mas esses centros despertos também, eles vão começar a reverberar conforme a sua própria capacidade de lidar com eles. Então as coisas não são simples assim, tá? Aliás, isso é uma tendência que as pessoas têm de simplificar tanto as coisas. E as coisas são complicadas? Elas não são complicadas, mas elas também não são simples. Uma coisa ela pode ser as duas coisas, entendeu? Dá pra gente falar que processos iniciáticos e processos mágicos são simples? Não são simples, mas não são difíceis. Tem nuances. Tem momentos em que uma coisa é muito difícil e tem uma coisa que você achou que seria super difícil e é muito fácil. Depende muito do que você tem dentro. Esse processo de morte e renascimento vem muito da sua resistência. Quanto mais você resiste a um processo, mais difícil ele é. A própria morte é assim. Quanto mais a gente resiste à morte, mais difícil é a passagem. Quanto mais você aceita a morte como um processo, mais fácil ela se torna. Então, é isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes, quando você olha para a magia e achando que assim, nossa, que coisa simples, vou acender uma vela, vou acender a vela para trazer dinheiro, vou colocar uma runa para dinheiro, óbvio que o dinheiro vai vir. Não, não é óbvio. Porque se fosse assim, todo mundo acenderia a vela para dinheiro e todo mundo teria dinheiro. Não é óbvio, não é fácil. Agora, quando você entende o caminho em que você vai se concentrar, sim, você vai alterar sua consciência, sim, você vai trabalhar com energias, você começa a entender todos os passos que ainda assim não querem dizer que você vai ter sucesso naquela magia, porque tem outras coisas, outras variáveis atuando sobre aquilo. Né? A gente fala que às vezes você fez uma magia porque você queria muito uma coisa, mas outro também queria, outro fez a magia e o outro é mais forte. Ele leva e você não. Né? Tem os boicotes, você diz que você quer, mas você não tem certeza se você quer. Então, todo esse tipo de coisa, você vai ter essas questões de você perceber, né? Tudo que envolve a magia, o que pode dar certo, o que pode dar errado, todas essas questões. Eu queria falar, não vai dar tempo de falar hoje, de uma coisa interessante, qualquer hora, que é você
de alguns facilitadores para o sucesso de uma magia. Coisas que você pode fazer que podem ajudar. Além de aliados mágicos, né? Porque quando você tem aliados mágicos fortes, aquilo também ajuda bastante. E eu queria passar para vocês, eu estou pensando em falar na próxima quarta sobre vampirismo. Falar o que é o vampirismo, ensinar umas técnicas, né? Falar os prós e contra, porque tem prós, né? E tem contra. Né? No sentido assim, o que tem de bom em vampirizar, o que tem de ruim em vampirizar, todas essas questões. Então, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre vampirismo. Até para vocês aprenderem a se proteger. Por quê? Porque tem muito vampiro. Tá? E é um tema bem interessante. Né? De repente, aí, descobrir aí, orientar um monte de vampiros. Né? De repente você se descobre aí um ótimo vampiro. Vai que... isso pode ser útil para muita coisa. Enfim, semana que vem, então, vou falar sobre vampirismo. Hoje eu quis dar um toque sobre algumas questões que as pessoas me perguntam, né, que eu falei aquela questão do Natal, e essa questão da alteração de consciência. Só para vocês, antes de terminar, só para vocês terem uma ideia de uma coisa, que eu faço não significa que vocês precisem fazer. É uma coisa que eu faço, eu gosto, que é o seguinte: eu não uso relógio. Não uso relógio. Eu só uso relógio como joia. Então tem alguns relógios que, por exemplo, sei lá, eu vou num evento, num concerto, isso sem falar de pandemia, tá? Pós-pandemia. De repente eu vou a um concerto e eu uso um relógio como uma joia. Mas eu não uso relógio no cotidiano. Por que eu não uso não quer dizer que vocês não precisem, que vocês não devam usar. Vocês fazem como vocês quiserem. Quando a gente trabalha com magia, o que a gente procura quebrar? As regras existentes, aceitas pela nossa mente, aceitas pelo inconsciente coletivo, aceitas como vigentes, né? Aqui. Então, por exemplo, o que acontece? Você tem uma série de regras que a mente se sujeita a elas. Que as regras dizem que você vai levar determinado tempo para percorrer determinado espaço. Você tem essas regras, que a gente sabe, por exemplo, que elas não são tão fixas assim. Por exemplo, se você diz que você vai levar um tempo X para percorrer um espaço Y. Mas se você... E você sabe, você já percorreu aquilo. Você sabe que leva tanto tempo para ir da sua casa até seu trabalho. Mas se você pega e você vai, por exemplo, se você sonha, se você dorme e sonha que vai percorrer esse mesmo espaço, e você percorre no seu sonho, você vai ver que vão passar segundos. Dentro dos seus sonhos, você vivencia histórias completas em segundos ou minutos. Então você vê, como que eu posso fazer todo esse tipo de coisa e aqui fisicamente isso não é possível? Porque você tem essa... Porque a realidade ela tem formas diferentes de ser percebida, de ser entendida e de ser praticada. Então o que eu faço? Quando eu entendo que o relógio é um tipo de âncora. Porque o relógio ele está o quê? Adaptado a essa realidade, que diz que eu tenho 24 horas, que diz todo esse tipo de coisa. Então eu entendo o relógio como uma das âncoras. Por isso eu não gosto de usar, porque senão a minha mente ela vai ficar mais presa a esse tempo e espaço. Ela vai ficar assim, 2 horas, 2h30, 16 horas. Claro que eu sei que as pessoas trabalham. Às vezes elas precisam disso por causa do trabalho, né? Precisa ter ali a hora contada. Mas como eu não preciso, eu não trabalho com isso. Bom, mesmo quando eu trabalhava eu não usava. Então eu já não uso relógio, porque é uma âncora a menos para me preocupar. Então, se uma coisa vai durar 1 hora, eu não vou ficar contando. De repente aquilo altera, né? E altera mesmo. Então, é uma das coisas que eu faço. Eu procuro quebrar âncoras que façam minha mente ficar tão presa a esse
tempo e espaço a essa realidade, para que ela entenda melhor as possibilidades para mudar essas leis. Isso eu faço, tá? Não significa que vocês devam fazer. É só uma dica de algo que eu faço que eu gosto do jeito que funciona para mim. Eu sinto que desde que eu parei de usar relógio, a minha mente ela se libertou um pouco dessas questões. Então já dá para a gente se situar mais na coisa. Mas como eu disse, em magia não existe uma coisa que eu possa dizer assim, se você fizer isso, é certeza que vai acontecer tal coisa. Depende muito da sua mente, depende de uma série de fatores. Por isso que muitas vezes você tem que encontrar aquilo que funciona para você, aquilo que dá certo. É como você usar. Tem certos elementos que a gente acaba usando em rituais, por exemplo, se você tem uma roupa ou uma túnica que você usa sempre no ritual, só o fato de colocar aquela roupa, sua consciência já se altera, entendeu? É uma joia que você usa sempre em ritual, sua mente começa a perceber isso. Sabe cachorro? Que você pega a corrente, o cachorro já fica todo alegre, porque sabe que você vai passear? A mente é igual. Então, se você pega um anel e você coloca aquele anel todas as vezes que você vai fazer um ritual, a mente ela já sabe. E o que acaba acontecendo? Você pôs o anel, ela se altera para aquela magia. Isso vai funcionar com túnica, isso vai funcionar com uma determinada roupa que você use sempre. Claro que você também vai ter que saber fazer magia sem esses elementos, porque senão você fica dependente. Eu dependo daquela roupa, eu dependo daquela túnica, eu dependo daquele anel. No começo, é um recurso que auxilia. Com o tempo, isso prejudica porque acaba se tornando uma muleta. Então, a gente tem que ser capaz, a gente usa as coisas no começo para ajudar, só que tem um ponto que você tem que saber se libertar dessas coisas para não ficar dependente delas. Tá? Então, todas essas questões acabam interferindo na magia. Para vocês verem como magia é uma coisa dinâmica e é um prazer. Como viver sem magia? É um prazer. Né? Então, hoje a gente fica por aqui. Semana que vem a gente continua. Vou falar sobre vampirismo, tá bom? Para quem comemora o Natal, bom Natal. Para quem só trabalha com a magia na árvore de Natal, na guirlanda, boas magias. E nos vemos na próxima semana. Até lá.